Luciana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade em contribuir com o seu conteúdo e com a sua carreira. E eu gosto sempre de começar fazendo uma pergunta. Como a área de Revenue Officer, como essa área de Revenue, que é uma área muito nova no mercado, entrou na sua vida? Pô, é engraçado, porque eu sempre fiz muito trabalho voltado para marketing, relacionamento com o cliente, focado muito na experiência desse cliente como um todo. E sempre tinha os dedinhos ali em vendas, né? E aí veio essa nomenclatura, só que eu não conseguia exemplificar muito. Então, eu falava especialista em CRM, trabalhava com sucesso do cliente, trabalhava com relacionamento com o cliente. E aí, estudando o mercado, veio esse nome, né? CRO. Eu falei, pô, o que é CRO? CRO é a operação, é o back ali do site para que você dê uma melhor experiência para dentro de uma plataforma, né? De um site. E aí falaram, não, Lu, não é bem isso, não. CRO, ele é realmente um diretor de novas receitas. São as pessoas que vinculam toda essa operação que você faz, que é o marketing, vendas, relacionamento com o cliente, para que as receitas se alavanquem, né? Você observa, você vê de forma mais holística a empresa, de forma generalista, para trazer os resultados para a empresa. Eu falei, poxa, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. E aí foi mergulhando, fui abrindo a mente, né? Entrando em grupos. Hoje eu sou do Board Academy de CRO. Então, é uma coisa bastante interessante e que realmente, quando você fala sobre isso para as empresas falam assim, caraca, velho, não faz menor sentido essas três áreas andarem afastadas. E hoje a gente vem, né, implementando isso em empresas, não tem como não ser sucesso. Eu imagino, porque assim, bom, como executivo eu passei por várias organizações e sempre tive na área de qualidade e supply chain, basicamente operações. E a gente vê como algumas empresas trabalham pilares separados, né? Tem até uma máxima no mercado que fala: o marketing tem que demitir vendas e vendas tem que demitir o marketing. Quando na verdade ninguém tem que demitir ninguém, né? Essas áreas elas têm que andar juntas, né? Elas não podem estar em guarda-chuva separados nenhuma sobre a outra. Na verdade precisa ter uma estratégia que acomode essas duas áreas, que integradas vão trazer isso. Só que aí você me trouxe um ponto importante. Primeiro que dentro da sua jornada profissional você tem um viés muito grande de dados. Isso para mim me chamou a atenção. Falar, opa, peraí. É uma executiva focada em dados. E como esses dados vão se transformar em estratégias de marketing, vendas e no final receita, falei, opa, tem uma receitinha ali que isso é diferente no mercado, que eu não vejo muitos profissionais com esses skills. Me fala um pouquinho como é que foi unir tudo isso, porque realmente são experiências diferentes, né? E é engraçado que a área de dados, ela sempre teve muito forte, né? Eu sempre fui uma pessoa muito analítica e queria entender se aquelas campanhas, aquelas ações que eu estava fazendo estavam dando resultado. Então, entrei numa empresa, no Grupo Saga, atuando como especialista em CRM, né? Então, a minha função ali era dar uma boa experiência para o cliente, trabalhando a comunicação direta. E dali fui absorvendo outros trabalhos na área de dados, implementei um processo de LGPD na empresa, onde que você tinha que ter a proteção de dados ali, né? Porque todas as minhas ações inferiam nos dados, né? Eu precisava desses dados para começar a trabalhar, entender quem era a pessoa que eu ia impactar e quais eram os canais que eu ia fazer esses impactos. Então, surgiu projetos onde a gente realizou um data lake para fazer toda a centralização, porque estava em silos, né? Cada dado estava em um sistema diferente e a gente precisava unificar e entender o comportamento único do cliente, né? De um cliente único, de CPF único, porque a gente trabalhava muito pelo achismo. Então, eu acho que o cliente vai comprar o tal produto em tal data. Mas era muito pelo feeling do gestor da loja, do vendedor, né? Não tinha nada concreto. E a gente começou a mergulhar nos dados e trazer isso para a realidade. E os dados começaram a contar muita coisa bacana para a gente, que a gente não sabia. Poxa, essa pessoa se comporta como essa. Então, ela ao invés de acionar ela daqui 2 anos, ela já pode ser acionada agora. Ela tem propensão em comprar mais esse tipo de produto para fazer um cross-sell, né? Então, a gente começou a utilizar os dados e aí foi a paixão, assim, não teve jeito. Eu já gostava de fazer análises e começar a entender a personalização do cliente. Eu falava, cara,
Não tem jeito, isso aqui é o que eu amo fazer, é o que a gente gosta mesmo e é o que dá resultado. E claro que meus testes eram onde? Em vendas, né? Eu tinha que, então, eu entendi os dados, eu tinha que testar, eu tinha que jogar para a equipe de vendas fazer, mas eu também precisava fazer a comunicação correta. A gente brinca muito que na parte de CRM é você impactar a pessoa correta no momento certo com o produto certo. Então, casou, foi uma união e os dados, hoje a empresa que não utiliza dados para te guiar, para fazer novas gerações de receita, ela está perdendo muito dinheiro. E olha, pô, tem muitas empresas que ainda não se atentaram para isso. Quando você olha para os dados, ele te fala tanta coisa que você nem imaginava. Por quê? Porque você fica, às vezes, no Excel. E no Excel você está colocando as informações que você quer enxergar. É como se fosse uma validação de você mesmo. Olha, o que eu Perfeito. penso é o que eu estou fazendo a validação aqui. Mas não é bem isso. Então, utilizar os dados para fazer algoritmos preditivos vai fazer a empresa ir para outro patamar. Perfeito. Eu fiz um podcast recente com uma empresa, a SBR, e eles trabalham com essa parte de dados. Eles são cientistas de dados e transformam isso em sistemas, né? E eles pegam essas informações e vão consolidando, transformando em dashboards. E foi interessante porque, assim, eu vejo muita empresa colecionando dado, né? Então, assim, Big Data. Eu vou lá, coleciono, mas não transforma esse dado em informação. E aí você me vem e me fala, por exemplo, olha que interessante o insight que eu tive aqui. Os dados te trazem uma informação que fazem, pela percepção do cliente, dizer: nossa, como ele sabia que eu já tinha uma intenção de trocar o carro? Porque o comportamento dele de trocar a cada 2 anos, você já meio que... você está pensando em trocar o carro? Pô, imagina você receber uma ligação, você já em casa meio desconfortável, querendo trocar porque já deu seus 2 anos, que os dados mostraram isso, e ela recebe uma ligação da empresa falando: poxa, não tá na hora de você trocar seu carro. Cara, o quanto isso não mexe com a experiência do cliente dizer: cara, ele não só me conhece, como ele tá esperando o momento certo para falar comigo. Cara, isso é genial, isso é a essência do marketing, não é mesmo? Ele me conhece, né? Eu brinco muito que a gente brinca faz mágicas, porque as pessoas falam assim, poxa, parece que a empresa descobriu. Sabe o Google, quando ele escuta a sua fala, né? Ah, o Google tá sabendo o que eu tô falando. Eu brinco que a gente trabalha com a mente. Agora não é o Google, eu digitei um produto, ele fica aparecendo para mim. Eu estou entendendo já a sua. Antes de você agir, o que você vai fazer. Então é como se fosse mágica. Poxa, essa empresa ela me conhece tanto que ela sabe o momento que eu compro. Então você acaba trabalhando uma pessoalidade e você junta a experiência do cliente, né? Ele acaba se encantando com a forma como você trata. E agora me diz, como é que você separa isso de vendas? Se eu já entendo o comportamento do cliente, se eu já sei o que eu tenho que falar para ele, como que eu não preparo a minha equipe de vendas para poder atender? Porque o que acontece muito também, pô, é o marketing, a área de relacionamento com o cliente, preparar toda uma estratégia e quando chega ali na ponta, ela se desmancha. Por quê? Porque a equipe de vendas não está preparada. E aí, quando a gente fala sobre CRO, ele é exatamente sobre isso. A gente fala que as 3 áreas elas têm que estar com o mesmo objetivo, olhando para o mesmo objetivo. A meta tem que ser a mesma, todo mundo alcançar o mesmo. Por quê? Você já, com toda certeza, você já ouviu falar que da briga entre marketing e vendas, né? Sim. Ah, marketing não está gerando lead qualificado. Ah, eu estou gerando muito lead, sim, só que vendas não conclui. Se todos eles não estiverem com o mesmo objetivo, essa guerra ela vai ser infinita, constante, e você não vai acabar com ela. Então, quando você traz um CRO, né, um executivo que ele vai olhar e vai colocar todo mundo olhando para o mesmo horizonte, né, para o mesmo objetivo, com certeza quem tem a ganhar é a empresa. Porque a gente vê muitas empresas com dados, com leads escorrendo pelas mãos, porque a tratativa não é bacana. E o marketing depois não faz mais nada com isso. O lead foi jogado fora e o marketing, né, o pós, acaba não fazendo mais nada com isso. Então, quando você une as estratégias, você faz um fluxo 360. Desde quando o cliente ficou sabendo da sua estratégia, aí aqui vem o atendimento, né, a conclusão, não deu venda, tudo bem, a gente sabe que a gente não consegue vender para todos os clientes na hora, né, que ele vem para comprar. Às vezes eu preciso voltar para o marketing para conscientizar ele melhor. Só que depois que eu perdi, que eu tive essa venda, eu também posso resgatar para trazer ele para o marketing e fazer um fluxo 360. Então, quando eu crio estratégias que são unificadas nas 3 áreas, não tem jeito, é sucesso. É onde que a gente consegue aumentar a receita de uma empresa. Cara, isso é genial, porque assim, eu vivenciei muito marketing brigando com vendas e vendas brigando com marketing.
E sempre nessa briga, o foco está no faturamento em si, não no cliente. E aí o CRO, que ele realmente está focando no faturamento, mas ele coloca o cliente como principal, né, e o faturamento como consequência. E aí tudo começa a deixar mais harmonioso, né? Então a gente para de criar silos para criar um movimento realmente de gerar uma transformação do cliente. Né? Então, e dentro da sua experiência, você vem muito focada no cliente, né? Dentro de toda a sua jornada, você vem muito focada no cliente. E quais foram os desafios que você enfrentou para consolidar tudo isso? Porque eu imagino que, como muitas empresas têm essa divisão, você está criando um movimento, está indo para um movimento onde você quer diminuir esse conflito. Mas e os conflitos que você já teve ao longo dessa jornada? Como é que você passou por eles? Bom, o que você falou é muito verdade. Muitas empresas eles focam no faturamento. E aí existe uma premissa de, não, a nossa cultura ela é voltada para o cliente, mas não é. Na verdade, tem muita empresa que fala que tem uma cultura voltada para o cliente, mas não tem. Por quê? Porque foca realmente no faturamento. E não está errado em focar no faturamento, porque afinal de contas é isso que faz a empresa progredir, né? É isso que faz a empresa se manter. Só que há falhas em diversas empresas no sentido de eu vou fazer um produto, um serviço que ela me atenda, e sem olhar, sem realmente colocar um produto ou que atenda ao cliente, que é a dor do cliente. Isso você faz tanto em produto quanto em estratégias, tá? De venda, estratégia de relacionamento. Mas é uma dificuldade de você falar para um diretor de uma grande empresa que ele precisa, que o que ele entende que é bom, não é bom para o cliente dele, porque o comportamento muda, né? Então, o que é feito há tempos atrás, não necessariamente ele precisa se repetir, até porque o comportamento hoje mudou muito. As necessidades, as vontades do público de hoje não é as mesmas necessidades e vontades do público de ontem. Então, eu falo muito que as estratégias elas precisam acompanhar o cenário. Existem formas de fazer uma comunicação com o público que acontecia, que é a tal da prospecção. É você pegar o telefone, outbound, né, de forma fria, pegar o telefone, uma listagem imensa de contatos e fazer ligação. Oi, tudo bem? Você tem interesse no meu produto? Oi, tudo bem? Eu estou aqui para te ofertar e tal. Esse tipo de ação ele já não funciona mais. Mas para você tirar isso de uma empresa que há anos existe, porque já funcionava muito bem, mas para você colocar que existem outras formas de você falar com esse cliente, por exemplo, um WhatsApp, né? O e-mail ainda assim funciona. Esperar para fazer a ligação quando ele levantar a mão, falar que quer falar com você, aí sim você fazer uma ligação, é muito desafiador. Porque como que você fala para uma pessoa que fez isso há 20, 30 anos e funcionou, que agora não vai funcionar mais? Que ele precisa pensar na experiência que o cliente quer hoje, né? Eu falo muito que o marketing digital, ele veio muito para tirar essas interferências, né, da pessoa. A gente tinha uma comunicação de televisão que aparecia as comunicações e parava, você tinha que parar de assistir a novela, o filme que você estava ali entretido, para assistir uma propaganda. E são propagandas que as pessoas eram obrigadas a assistir. E hoje, quando você vê os streams, né, Netflix, Amazon Prime, eles não têm marketing interferindo ali na visualização de um cliente. Por quê? Porque é para gerar uma boa experiência. Então, ele pensa, ó, poxa, o cliente está aqui assistindo, a pessoa está aqui assistindo um filme, ela veio para assistir, não veio para ficar vendo propagandas. E essa é a premissa também que o marketing digital traz, né? No marketing digital, você impacta o cliente com o que ele quer ver. Então, quando você coloca novamente os dados, os algoritmos para trabalhar a meu favor, eu não vou entregar minha comunicação para qualquer pessoa. Eu vou entregar a comunicação para uma pessoa que tem interesse, que tem fit com o meu negócio. Né? Então, ela quer ver a minha comunicação. Não quero entregar para qualquer pessoa, até porque eu estou gastando, estou jogando dinheiro no ralo. Impactar qualquer pessoa sem analisar os dados, eu vou jogar dinheiro no ralo. Por quê? Porque eu vou impactar, ela vai estar nem aí com a minha comunicação, não vai virar nada. Agora, quando eu utilizo dados, faço uma boa segmentação, vou entregar para pessoas que têm potencial de compra, eu consigo ser mais assertiva. Eu sou mais estratégica, consigo trazer mais dinheiro para a mesa.
Não, o que você está trazendo é perfeito, mesmo porque a televisão agora, a televisão 3.0 que está chegando, ela está indo muito no caminho do streaming justamente para colocar para o telespectador, né, para a pessoa, exatamente o que ela quer assistir e não empurrar, né? E hoje eu vejo que as empresas estão até procurando micro e nano influenciadores porque eles têm um público ultra segmentado que a chance de você converter ali é muito grande, muito mais do que você investir milhões de dinheiro, por exemplo, numa mídia que ela vai... Porque aí é funil, né? Eu coloco, por exemplo, vou anunciar no Domingão do Hulk. Quantas pessoas assistem para você ter uma pequena conversão lá embaixo para aquelas pessoas que em algum momento têm a intenção. E não é empurrar o marketing, né? Mas é usar os dados para que você possa colocar a propaganda certa, no momento certo, para a pessoa certa e que tenha uma intenção de compra, né? E isso é um desafio. E aí você está falando para mim que você tem muita tecnologia envolvida nisso. E vamos combinar que algumas empresas ainda na área de vendas, né, não têm aplicado tanto a tecnologia. Elas têm feito mais aquilo que você falou. Pega o telefone, liga, prospecta, vai, coloca o cara na rua. Você tem sentido restrições das empresas a utilizarem a tecnologia, principalmente os dados, para aumentar a receita? Ou você acha que ainda é um caminho que a gente precisa desbravar? Pergunta difícil. Eu vou te dizer que tem algumas que me surpreendem, tá? E são raras essas empresas que me surpreendem porque já estão fazendo bons usos dos dados, mas ainda é um caminho, assim, eu brinco que é um oceano azul, sabe? Porque muita empresa que ainda não faz uso desses dados. O que a gente mais vê hoje o marketing digital, a venda digital, lead, ela realmente já está mais disseminada. Você vê as empresas utilizando algumas muito bem e outras não tão bom quanto. Precisa dar um ajustezinho, porque não faz uma boa cadência, não faz uma perseguição daquele lead. É aquilo que eu falei, né? Quando vai para vendas, o lead é descartado e ninguém faz mais nada com isso, tem um puta de um potencial ali, depois que esse lead é descartado, eu posso perseguir ele, mas existe uma necessidade, a maioria não olha para a segmentação, não olha para o comportamento, que é onde que tem maior falha. Porque eles estruturam muito bem os leads, eles fazem muito bem essa caixinha aqui de fazer um atendimento. Como eu disse, alguns muito bem, outros não tão bem quanto que precisam de alguns ajustes. Só que eles não analisam quais são as oportunidades que a gente tem dentro da nossa base, né? E existem, e a gente fala, né? Quem tem dados e não faz nada é a mesma coisa que nada. Não, o petróleo, o dado é novo petróleo, mas se ele não for refinado, não Não serve para adianta nada. nada, né? É só alguma coisa preta jorrando. Exatamente. Então, a grande, onde as pessoas evacuam e assim, deixam muito dinheiro na mesa, em não entender o que seus dados estão falando e qual é a personalização do seu cliente ali. Porque pensa, se você faz uma segmentação daqueles clientes que estão assim super engajados com você, se você manda alguma mensagem personalizada para ele, trazendo ele de volta, com certeza ele compra de você, ele não vai pensar em outras empresas para poder fazer um negócio. E aquelas pessoas que estão menos engajadas, aí você vai esquecer deles? Não, eles também são um potencial de compra. Né? Então, eles precisam manter um relacionamento com você para lembrar de você na hora que ele for fazer uma nova aquisição. E a gente, assim, é antigo esse termo, né, de falar que é muito mais fácil você conquistar um cliente que já é seu do que você ter que ir comprar um novo, né? Eu falo comprar porque você compra mesmo, você compra, leads são caros, gente. Você trazer leads, pessoas que ficam interessadas no seu produto, no seu negócio, é muito caro, não é barato fazer um marketing. Sim, e tem uma das métricas do marketing é o CAC, né? O custo de aquisição do cliente. No final do dia, você investe para trazer esse cliente para dentro de casa. Exatamente. E quando você fala sobre fazer um CAC de uma campanha digital para uma campanha de CRM, que é o marketing de relacionamento que você está utilizando seus dados, ele cai em até 300%, dependendo do tipo de produto. Então, as pessoas perdem dinheiro demais. Eu brinco muito que muito empresário, eles rasgam dinheiro mesmo. Porque se eles não olham para os dados, se eles não estruturam os dados, o que eles estão fazendo? A ideologia do balde furado, que é colocar muito lead ali dentro e deixar o lead escapar. E aí ainda pior, porque quando você fala sobre lead, você ainda tem os dados do cliente, né? Daquela pessoa que está querendo manter um contato com você. E quando a pessoa vai até a sua empresa? A quantidade de vendedores que não anotam os dados desses clientes. E eu te falo, Luciana, é pouco isso? Não é. Tudo bem, a gente entende que hoje as pessoas compram muito mais no digital.
mas a gente ainda tem pessoas que preferem esse tete-a-tete, que ainda preferem esse corpo a corpo, né? Eles querem ir até lá, querem apalpar o produto, querem sentir, pegar, sentir o cheiro, enfim. E a oportunidade que esses vendedores perdem é muito, porque eles não anotam, não captam os dados, não colocam qual tipo de produto que esse cliente tinha interesse, e aí depois o que você faz com esses dados? Nada. Nada. Na verdade, primeiro você não vai ter o dado, então não tem o que você fazer. E se anota os dados, mas não anota também os pormenores do que aquele cliente queria, você não consegue personalizar, você não consegue trazer de volta. Então, tem muita empresa que ainda precisa se estruturar, tem muita empresa que precisa unir mesmo as áreas, quando a gente fala sobre um CRO que vai olhar para todas as frontes, porque se a equipe de vendas não entende o que eu vou fazer com esses dados, o que ele vai ter de benefício, né, trazendo esse cliente de volta para ele não vai fazer. Então, por isso que a gente fala muito que essas estratégias elas precisam estar linkadas. Não dá para trabalhar sem. Imagina, e a pergunta eu fiz por um único ponto, que ao longo da minha carreira eu vi pouquíssimas empresas. Todas as empresas sabem que o CRM é importante. Pouquíssimas empresas usam todo o potencial do CRM. Então eu vejo empresas colocando CRMs assim que são incríveis, grandes players do mercado, mas na hora que você vai ver o processo, na hora que você vai analisar ali, poucas sabem realmente extrair do CRM todo o potencial que tem, e muitas pessoas, muitos vendedores acabam não achando esse processo um processo muito chato. Às vezes até delegando. Eu conheço empresas onde a pessoa faz a visita, em cima da visita ela manda um áudio para alguém que não visitou o cliente, tem que captar uma informação, aí vira um telefone sem fio. Né? O vendedor manda para algum back-office que vai um áudio processar no CRM aquela informação de que ela não vivenciou. Qual a qualidade da informação que vai estar dentro do CRM? Se esse áudio foi sucinto, se esse áudio você não consegue ter as nuances ali, e aí depois fica difícil, e aí o vendedor vai consultar o CRM e aí ele vê que ele não tem todas as informações, chega lá e acaba deixando dinheiro na mesa, né? Eu imagino que esse seja um desafio que você enfrenta no dia a dia aí no CRM. E tem empresa que é ainda pior, tá? Que quando você chega e pergunta, tá, onde é que está a sua equipe de qualificação? Onde é que está a sua equipe de venda digital? Está terceirizado. Aí eu te falo, como é que você terceiriza o seu maior ativo? A pessoa você gasta rios de dinheiro fazendo marketing e a pessoa terceiriza a parte de vendas. Por quê? Porque ela se preocupa com o closer, sabe? A historinha do SDR vai fazer a pré-qualificação, entender se o cliente está ali pronto para comprar. E depois você faz a venda, né? Tem o closer, tem o vendedor da porta. Tem empresas que elas terceirizam essa primeira parte. Eu te falo, cara, é um momento que o cliente quer falar com você. Como é que você terceiriza isso? Como é que você não coloca o seu tom de voz? Como é que você não dá aquele approach com esse lead? É o momento de você encantar ele. Lu, mas são leads que às vezes são desqualificados, tudo bem. Se ele teve a intenção de falar com você, se ele teve um interesse em deixar o dado dele com você, ele quer te ouvir. E aí você terceiriza, coloca como se ele não fosse nada. Que a falha de muitas empresas, é achar que todo cliente está pronto. É achar que quando ele caiu no seu funil, ele precisa comprar agora e aí desestimula quem é o closer. Só que é um trabalho que você precisa fazer, porque, como eu disse, se a pessoa deixou o dado com você, ele tem interesse. Pode ser que ele não esteja pronto agora. Mas aí eu não vou trabalhar o meu marketing para deixar esse cliente pronto? Porque é para isso que funciona o marketing. Aí você me colocou numa situação complicada, que agora eu vou fazer uma pergunta difícil. E polêmica talvez. Talvez isso não esteja acontecendo pelo fato de... É que vendas é assim, virou um mês, era tudo, né? Não é cumulativo. Ou seja, eu tenho a meta do mês, se eu não bati a meta do mês, essa meta do mês está atrelada com minha remuneração. E aí eu estou focado ali no que eu preciso bater naquele mês. E o que você está me trazendo é olhar a venda, que apesar de você ter que bater meta mês a mês, é uma venda de longo prazo, porque esse cliente aqui ele pode se tornar o faturamento do mês 2, 3, 4, 5, 6 meses depois. Então eu tenho que nutrir para garantir minha meta futura, mas ao mesmo tempo eu quero fechar minha meta. Talvez essa não seja o grande desafio dentro da área de vendas
e com os vendedores do tipo, cara, você tem que bater sua meta hoje, porque seu variável depende disso, mas ao mesmo tempo, você não tem que pensar na sua meta daqui a 1 ano, 2 anos, e esse cliente pode tá ali, qual que é a base que você está trabalhando para garantir o seu faturamento futuro, né? Uma dúvida que eu tenho, será que não é por isso? E como é que o CRO consegue diminuir essa distância, já que o CRO está olhando longo prazo? Mas é isso mesmo, porque se você coloca só metas de curto prazo, as pessoas vão trabalhar para bater aquela meta. Então, eu sobrevivo do dinheiro que eu ganho naquilo ali. E o que a gente começa a fazer para poder estancar um pouquinho desse problema? É você trabalhar com OKRs. O que é? São trimestres, quadrimestres, onde você vai colocar, ok, você tem essa meta aqui do mês, mas você também tem que bater essa próxima meta aqui. Daqui 4 meses você precisa entregar essa meta aqui, que também vai beneficiar o seu bolso. Porque assim você coloca uma cultura na cabeça do cliente onde ele vai começar a entender que, poxa, eu preciso nutrir esse daqui. Porque ok que eu fiz o meu agora, mas e o de 4 meses? Eu não tenho que juntar tudo? Como é que eu faço para bater minha meta daqui 2 meses? E assim, a gente tem aquela premissa também de que os vendedores eles jogam muito lead fora, rasgam, né, dinheiro, porque existe uma abundância de lead. Então, eles sabem, tá vindo muito lead, e eu vou trabalhar esse lead, e se ele não der, tudo bem, no mês que vem tá vindo mais. Só que mal sabe ele que se ele voltar para o marketing conduzir esse lead da melhor forma, descartou, marketing, trabalha ele aqui. Eu começo a ter o lead muito mais preparado, porque eu já falei com ele uma vez, e aí, quando eu falo, você tocou no ponto corretíssimo. O CRM é mal trabalhado. Se eu tenho um CRM que me fala, esse cliente ele começou a falar com você lá em fevereiro e já é agosto, ele ainda está interagindo, esse lead é quentíssimo. Você vai converter ele, só que você precisa ficar de olho nele. E aí onde que muitos vendedores não são preparados para analisar o que meu CRM está contando. Então, quando a gente fala, existem poucas pessoas analíticas nesse mundo, e se a liderança não ensina essas pessoas a olhar, a ser analíticos, a analisar o que está na mão deles, não vai virar o jogo. Eles vão continuar fazendo a premissa do balde furado. Por quê? Porque existe uma abundância de leads que vai escoando e sem aproveitamento. Então, uma das técnicas que a gente utiliza é essa. Eu não dou uma meta só no mês, eu dou uma meta no mês para fazer valer, né? Para engajar e aquela cenourinha, você vai dando as cenourinhas durante o caminho, mas eu preciso fazer com que ele também tenha uma meta macro, uma meta de time, que é onde você coloca o objetivo das 3 áreas. Você coloca uma meta de time. A gente trabalha com metas individuais por área e a meta de todo mundo. Se todo mundo bater essa meta macro aqui, todo mundo ganha. Então, é uma estratégia que você faz com que ele não fique olhando só para o agora. Espetacular, espetacular, porque realmente é um desafio para as empresas, que o CRO precisa cada vez diminuir, mas você trouxe um insight importantíssimo aqui, que eu acho que é o fundamental. É a cultura do vendedor não desprezar o lead, mas falar, marketing, não está pronto neste momento, trabalhe ele um pouquinho mais, que logo mais eu volto com ele. E ter essa relação de dizer, opa, agora ele está pronto. Porque aí sim, aí é relacionamento, aí é CRM, né? Não é venda, aí é CRM, onde eu vou manter o relacionamento ali porque eu sei que o meu marketing está nutrindo, e aí entra a integração das áreas, e opa, agora eu vou entrar em contato com ele. Cara, e não é que converteu? Cara, é essa integração que ela é necessária, é esse gap que precisa fechar hoje no mundo corporativo, que eu vejo que as empresas estão no caminho, mas eu vejo também que tem muita coisa a percorrer, né? Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Quando a gente olha para o SaaS, a gente tem as áreas de sucesso do cliente, né? Que existe o marketing prospectando, o vendas girando, e aí começa aquela briga, vou passar para o CS. Mas o churn foi do CS, porque o CS não soube cuidar. Aí briga, volta, né? Mas foi para vendas, porque vendas não soube vender, não teve um fit cultural com o cliente, fez uma venda errada. E aí, quando você. Aí vamos voltar um pouquinho para dados, porque realmente o churn de vendas ele dá ali no período de 3, 4 meses depois de uma venda, porque realmente o cliente não teve fit, aí tudo bem.
Mas o churn de sucesso do cliente, do CSM, né, Customer Success Manager, que é a pessoa que cuida do relacionamento com esse cliente, se ele não tiver de olho em como que está a interação, se ele está utilizando a ferramenta, se ele está usando bem o serviço que foi contratado, se ele não está olhando para os dados, você vai ter um churn, porque ele não está olhando para o que o dado está contando para ele. Ele não está falando a língua desse cliente. Então, o sucesso do cliente também pode voltar. A área de relacionamento, suporte, sucesso do cliente também pode voltar essa comunicação para o marketing. Por quê? Porque o marketing vai suportar o relacionamento, que aí trabalha o CRM, né? Então, se eu entendo que esse cliente ele precisa ser melhor engajado, aí eu estou trazendo isso para um cenário mais de sistemas, né? Para softwares, plataformas SaaS. Então, são empresas que são mais digitalizadas, que estão dentro de um ambiente tecnológico. E o sucesso do cliente, ele precisa ficar engajando essas pessoas a utilizarem essa plataforma que eles contrataram. Então, como que você faz isso acontecer? Você devolve, se você está vendo que seu cliente não está engajado com a sua plataforma e ele vai dar um churn, o que você faz? Volta para o marketing e fala: esse público aqui, esse tipo de cliente, precisa que você ajude a mandar conteúdos para educar ele e me ajudar a ele engajar no cliente. Então, a gente fala muito, fica muito focado na parte de vendas e marketing, mas a área de relacionamento com o cliente precisa fazer parte desse todo, né? E até para crescer, fazer um upsell, um cross-sell, no momento onde eu já estou entendendo que você utiliza dados, já estou entendendo que esse cliente ele tem potencial de crescer a usabilidade dele aqui comigo, comprar outros módulos ou os produtos, é onde você também volta a informação para o marketing e começa a conscientizar ele ali, porque na hora que eu for falar com ele, ele já está pronto para fazer uma compra. Então, você une essas três áreas. Espetacular. E como é que você vê o futuro desta integração, o futuro do CRO? Porque a gente tem tem um caminho longo que as empresas precisam percorrer para chegar até lá. É algo relativamente novo no mercado, ou seja, eu conheço poucas empresas que têm um CRO. Então, é uma oportunidade muito grande das empresas começarem a integrar e ir para uma nova fase. Estamos vivendo num momento do mercado, você vê muitas empresas divulgando a recuperação judicial. Não que ela já não existia antes, mas que agora se tornou um tema cada vez mais comum em alguns segmentos. Como é que você vê o futuro dessa área e o que as empresas precisam fazer para comparar? Primeiro, começar a implementar uma cultura, trazer uma pessoa como essa, e o que ela precisa internamente para conseguir implementar essas estratégias? Empresas, acho que foi difícil você implementar a parte digital dentro de empresas que já eram um pouco mais antigas, né? Porque elas estavam acostumadas a fazer a venda física, fazer marketing off. E o futuro agora do CRO é exatamente o mesmo que veio acontecendo com o marketing digital. As empresas elas vão ver que elas estão ficando para trás. Então, existe muito benchmark entre todas elas, né? Querendo ou não, a empresa ela quer ver o que o vizinho está fazendo. E aí, quando ele começa a enxergar por que o meu concorrente ele está tendo mais receita e a resposta vai ser: eu tenho uma pessoa que olha para todas essas frentes, ela unifica, é onde que vai começar a gerar despertar o interesse nas outras empresas. Mas não é um movimento fácil, porque hoje, quando você fala sobre grandes empresas, você tem muitas cadeiras. Você já tem grandes executivos, você tem executivos que atuam nessa área há muitos anos, e ela traz receita para a empresa hoje. Só que o diferencial é teste, deixar fazer testes. Então, ok, se para um produto, se para a empresa toda eu não consigo colocar nesse primeiro momento, eu coloco isso em um produto específico, em uma área específica, para que você vá fazendo testes e com certeza, depois de fazer esse tipo de teste, você vê que ela vai se expandir para o todo. Porque o resultado ele é rápido. Quando você une, dá 3 meses, pô, você já viu que o resultado ele alavanca. É claro que depende muito de cada tipo de produto, cada tipo de negócio, mas o resultado, ele é rápido. Então, é você fazer o aculturamento das empresas, das pessoas que estão trabalhando nessas três áreas, se juntando pelo mesmo propósito, trabalhando pelo mesmo propósito. As empresas, elas vão começar a enxergar que o resultado, ele vem e é rápido, porque quando você fala sobre resultado de empresa, elas querem resultado rápido mesmo, né? A melhor forma é começar fazendo teste. Então, não consigo testar em tudo, porque eu já tenho profissionais que atuam aqui. Libera um espaço da sua empresa.
Eu trabalho com diversos produtos, coloca nicha. Coloca isso para acontecer num espaço pequeno. E daí você vai expandindo para que você leve para a empresa como um todo. Mas eu não te dou uns 4, 5 anos para grandes empresas estarem com essa profissão já enraizada, não. Porque foi isso que aconteceu com o marketing digital, né? E a tecnologia, ela vem levando todo mundo, não tem Vem jeito. com tudo, Inteligência né? artificial. Hoje a gente ainda vê muita gente sem utilizar a inteligência artificial, perdendo dinheiro também, né? Porque houve o medo, né? A inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Cara, quem não utiliza a seu favor a inteligência artificial está perdendo tempo. Então, é a mesma coisa. E quando você fala sobre CRO, você coloca a inteligência para trabalhar para você, com os dados. Você coloca a inteligência artificial para te gerar esses resultados, para que você tenha uma visão ampla, uma visão macro de tudo, né? Então, acho que em 4, 5 anos você vai ver mais CROs aí pelas empresas. E o que você está trazendo é espetacular, porque abre uma oportunidade até que as empresas realmente entendam e queiram implementar para o as a service, né? Que é algo que o mercado está começando a ver um movimento. Nos Estados Unidos ele já está muito além, né? Eles utilizam muito o as a service. No Brasil ainda pouco, mas abre oportunidade para você falar, vou contratar um as a service para essa linha de produto aqui, vamos ver o que acontece. Trouxe, deu resultado, vamos implementar para outra. E não necessariamente você precisa mudar toda a estrutura da sua empresa, mas você vai ter alguém ali olhando para uma linha de produto, começando a estruturar, que é até mais saudável, já que processos de transformações em empresas é sempre muito demorado, é sempre muito complexo e acaba não trazendo muitas vezes o resultado que a empresa espera, porque realmente você tem que mexer com pessoas. Eu digo assim, mudar processo, implementar sistema não é o problema das empresas, o problema são as pessoas, o quanto as pessoas vão entrar e vão comprar esse projeto a ponto de implementar e realmente fazer acontecer, né? Quando você fala sobre o as a service, ele é a melhor forma de você conseguir realmente fazer um teste dentro da sua empresa. Porque o maior desafio de qualquer empresa é o aculturamento de pessoas. Você precisa de pessoas. Existe até um livro novo que o marketing ele realmente está voltado de pessoas para pessoas, né? Philip Kotler, que é o papa do marketing, ele soltou um novo livro agora que é Human to Human. Então não tem como. O 5.0 foi lançado e ele está lançando livro assim, ó, muito rápido. Há 2, 3 anos atrás, que era o 5.0, que falava sobre essa personalização do marketing. E agora ele solta o Human to Human. Por quê? Porque sempre é de pessoas para pessoas. E quando você fala de um aculturamento de pessoas dentro da sua empresa, fazer uma nova área, existe o aculturamento. E o aculturamento ele não é fácil. Não é fácil você mudar uma percepção de uma pessoa que está acostumada a fazer aquilo há muitos anos. Então, a boa oportunidade que você trouxe aqui, o as a service, até para você fazer esse teste. E entender como que a sua equipe ela vai performar, como que ela vai adequar e adotar essas novas ações. Até porque o ser humano ele é meio cético, né? Ele só acredita vendo. Então, a partir de quando ele vê aquela operação que está funcionando acontecer, aí sim ele adota. A gente tem algumas técnicas que a gente utiliza quando vai fazer alguma inovação dentro de empresas, né? Que é, tá, pega aquele early adopter. Você puxa aquela pessoinha que é mais engajada com a tecnologia, mais engajada com a inovação e bota ela para ganhar dinheiro. Por quê? Porque ela é adepta a novas possibilidades. Então, você ensina ela a fazer o que deve ser feito, e quando os outros que são difíceis de convencer, que são mais difíceis, né, de mudar porque a cultura ela é complicada, ela não é do dia para a noite, mas mudar um pouco esse pensamento dele, quando você coloca esse bichinho, né, essa pessoa que está ali voando, que está ganhando dinheiro, cara, esquece. Aí todo mundo começa a fazer. Então, é uma excelente técnica, de uma excelente possibilidade de contratar um CRO as a service, mexer em uma parte da empresa, fazer ela acontecer para depois reverberar na empresa como um todo. Perfeito. Você citou o Kotler, né, que é muito interessante. Tive uma discussão recente, discussão saudável, né, não foi uma discussão, mas assim, quando ele lançou o livro, eu falei, nossa, que engraçado, né? Desde quando o marketing lá atrás não era de pessoa para pessoa? Sempre foi, porque eu vou vender para alguém. Sempre foi, né? Aí ele faz os livros, aí o 5.0 e depois ele me lança o Human to Human. E aí é engraçado porque pro Human to Human eu preciso analisar comportamento, eu preciso analisar o cerne humano. Aí entra dados e aí entra inteligência artificial. Ou seja, como tudo vai dando volta e no final é a pessoa no centro, mas agora de uma forma diferente que é
o mundo com possibilidades de obter informação que no passado não tinha. No passado eu tinha que fazer uma pesquisa mesmo, porque não tinha tecnologia, aí eu tinha que testar, às vezes eu vou colocar um produto, não deu certo, né? Como a Coca-Cola, eu lanço um remédio e depois vira um refrigerante, ou seja, isso foi acontecendo num momento em que não se tinha tecnologia. E agora me vem ele, em vez de ele falar de tecnologia, porque eu até achei que ele ia falar, nossa, né, a era do marketing, inteligência, e lá, aí ele me traz um livro, Human to Human. Eu achei genial. Falei, cara, o cara é genial. Vamos voltar pro básico e vamos começar a falar das pessoas, né? Exatamente, porque são pessoas, né? As pessoas se conectam com pessoas. Então, por que que você já não... assim, tá todo mundo voltado muito para o futuro. E pouco voltado para o presente. Sabe aquele arroz com feijão? Faz o básico bem feito. Trabalha com o seu cliente. Para de querer fazer coisas mirabolantes. Seu cliente só precisa que você entregue o que você nasceu para entregar. Então, tem muita gente que quer se preocupar com cada vez mais inovação e acaba esquecendo das pessoas. E as pessoas, a gente fala, tanto os clientes externos quanto os clientes internos. Com os clientes internos. Você precisa se preocupar com o seu liderado. Existem muitos líderes que focam tanto no resultado que esquecem que são pessoas que estão trabalhando ali com você e que são elas que trazem esse resultado. Então, quando a gente fala sobre fazer acontecer, fazer o marketing, a área de relacionamento e vendas funcionar, quem faz essa entrega, eu brinco muito quando eu faço treinamento com essas pessoas, que eles que dão o show. A gente cria a estratégia, mas o show é deles. Para quem? Para as outras pessoas que estão vindo escutar o que eles têm para dizer e comprar o que a gente tem para vender. Então, o Kotler, ele é sempre muito assertivo, né? Ele é fenomenal. E quando ele volta para o passado e fala, cara, faz só o básico bem feito que você vai se dar bem e utiliza, né, o que você já tem, né? Dados que você já tem, você não está fazendo nada. Na era da personalização, que ele cita muito no livro dele 5.0, abre a mente das pessoas e fala, cara, eu fico querendo fazer tudo e hoje eu não faço nada. Então, eu acho que ele acaba colocando algumas pessoas um pouquinho ali, já umas frustrações, sabe? Levando muito pro lado pessoal. Perfeito, perfeito. É que nem teve agora a viralização, né, nas Olimpíadas agora de tiro, né, enquanto muitos estavam usando tecnologia, óculos e tudo mais, me veio uma pessoa que sem nada, né, com a mão no bolso e leva a medalha de prata, ou seja, cara, é eu e minha mente e tá tudo bem, não, e a tecnologia ela vem para ajudar, né, mas assim, voltar pro básico, olhar para as pessoas e usar a tecnologia a seu favor. Pô, o que eu tenho no meu CRM? Qual é o comportamento dessa pessoa? Eu consigo prever o comportamento dela? Ela troca de carro a cada quanto tempo? Porque, por exemplo, eu não vejo muitas pessoas, por exemplo, falando de carro, que ela sai de uma marca e vai para outra assim do nada. Ela vai quando ela se decepciona. Eu falo pessoalmente, eu sou apaixonado pela Ford, eu sempre tive Ford. Para eu ir para uma outra marca, cara, eu tenho que testar, eu tenho que pesquisar, eu vou ver que é diferente, entendeu? E hoje o comportamento com a internet, a gente consegue ter muito mais informação que a gente não tinha no passado. Ou seja, olhar para a pessoa, mas ao mesmo tempo utilizar toda essa inteligência de dados que ela é importante. Mas não posso terminar antes de fazer duas perguntas. Estamos chegando no final, nosso bate-papo aqui passa rápido, ficaria horas conversando com você, uma delícia de bate-papo, mas eu não posso fechar sem fazer duas perguntas. A primeira, uma dica de livro, filme ou série, já não vale a do Kotler, porque essa você deu, mas algo que que tá te impactando pessoalmente, né? O que tá te inspirando como pessoa profissional. E você dá uma dica para quem está entrando para quem está entrando no marketing agora. Quem está entrando no marketing agora está vivendo algo totalmente diferente do que se viveu no passado, né? Que é tecnologia, IA, dados, essas novas diretrizes do Kotler, que realmente é a maior referência do marketing no mundo. E que dica você daria para essa pessoa que está entrando? Qual que é o caminho que ela tem que seguir? O que ela precisa ter para que ela já comece diferente? Então, essas duas perguntinhas para a gente poder... Bom, eu citei aqui Kotler, mas tem um livro que eu não posso deixar de citar, que é do Roberto Madruga, que é a Gestão de Relacionamento. Ele fala muito sobre isso que a gente veio falando, sobre como você utilizar os dados, como você personaliza, como você utiliza muito bem o CRM. Então, é um livro que há anos ele é meu livro de cabeceira e eu indico ele em toda palestra que eu dou, não tem como, ele sempre está lá, é um livrinho verdinho, então, Roberto Madruga, ele é muito maravilhoso. Série, filme, eu gosto mais de assistir filme quando eu vou
para a cama, que eu quero dormir, então, mas quando eu quero estudar e me inspirar, eu assisto muito TED. Então, Brené Brown, a gente tem a Coragem de Ser Perfeito, palestras dela, assim, são inspiradoras e você fala, poxa, eu tô aqui achando que eu posso fazer muito mais do que eu já faço aqui, já tá de boa valia. A gente tem uma mania muito grande de se autodepreciar, né? Então, a gente precisa começar a ter mais esse valor e arriscar mais, com medo de, eu não dou conta. Poxa, tenta. Eu vi uma coisa recentemente que alguns memes que a gente acompanha nas redes sociais que falam muito, né? Muita gente tem vergonha de gravar conteúdo. E quando você fala o conteúdo que não é postado, ele entrega muito menos do que o que você postou. Então comecem a falar, se é uma dica que você me pede, o que você fala para essas pessoas que estão começando, entrando no marketing? Primeiro utilize dados. Muito dado na sua vida, seja analítico. Hoje o mundo não é genérico. Não adianta você querer fazer um marketing de tudo para todos. Você precisa personalizar o seu marketing. Tanto que o marketing digital hoje, praticamente, ele é personalizado. Você também coloca segmentação ali para quem você quer atingir, né? Salvo exceção quando você quer fazer uma institucional, que aí você quer falar para todo mundo, fazer um posicionamento da sua empresa, aí você utiliza canais maiores, né? Mas estuda dados, entenda de pessoas, você vai se relacionar com pessoas o tempo inteiro. Entenda o negócio. Não tem como você entrar em uma empresa, fazer comunicação para uma empresa se você não entender do negócio. Para quem é de vendas, entenda marketing. Você precisa entender como que o marketing funciona para você até apoiar, né? Quais são as possibilidades que você tem com o marketing, até para você crescer na carreira que você está e ter mais possibilidades, até porque hoje tudo é marketing, o marketing da empresa e o seu marketing pessoal. E esse é outro que eu falo que é grave conteúdo. Conteúdo hoje é tudo, é o seu posicionamento, não tenha vergonha, é melhor feito que perfeito. Então, coloque sua carinha para falar, faça texto, faça conteúdos. Não utilize o chat GPT para fazer tudo, tá? Ele é um bom ajudante, mas ele não é tudo. Você precisa personalizar, ele vai contribuir com a sua estratégia, ele vai contribuir com o seu conteúdo, mas a gente sabe que ele dá umas viajadas ali de vez em quando, então você tem que dominar o conteúdo que você está jogando ali para ele, não é só pedir para ele produzir. Mas é isso, estar antenado e estudar sempre. Eu falo, nunca deixe de estudar, nunca deixe de estudar. A gente está num mundo que ele é muito volátil, então a gente tem novos conteúdos e novas formas de fazer as coisas acontecer o tempo inteiro. Então não é porque você fez uma faculdade, que você fez uma pós-graduação, que você vai deixar de estudar. Lu, mas eu tenho que ficar estudando, fazendo pós-graduação sempre? Não, se você gostar, tudo bem. Mas tem cursos que você faz, que você se atualiza. E cursos online, você não precisa sair da sua casa. Então, estar antenado no que o mercado está trazendo. Essas são minhas dicas. Espetacular. E o que eu faço para me inspirar, ou seja, você pega um modelo de andragogia, né, 70, 20, 10, né, 70% é on the job, 20% através das pessoas e 10% realmente com cursos, aprender através das pessoas, que foi como eu cresci na carreira, ou seja, eu criei esse programa com uma estratégia que eu utilizei e me inspiro cada vez mais conversando com pessoas como você, que trazem insights, que trazem diferenciais, que é engraçado, você pode ir para diversos cursos, já fiz vários, eu fiz pós-graduação e tal, e assim, é muito bacana. Todos esses cursos são pautados sempre no teórico, no que é naquela coisa mais formal, e nada de errado com isso, a teoria ela precisa ser colocada em prática dentro das organizações, mas e quem está aplicando a teoria no campo de batalha que pode me inspirar também? Esse é o jogo, que é o jogo que eu aprendi, que é, cara, conversar com gente, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos ver como é que está adotando, cara, como é que você está aplicando o CRO na prática, como é que você está fazendo. Eu acho que isso realmente inspira, e conteúdos como esse que infelizmente não são tão virais na internet, mas que são necessários para quem busca se inspirar. E tem um ponto que você trouxe aqui agora que eu lembrei. Network. Network nessa vida é tudo. Participem de organizações. Recentemente eu entrei como diretora de marketing da FAGE, que é a Federação de Jovens Empresários aqui em Goiás. E como é bacana você estar no meio de um monte de gente que vai contribuir com o seu negócio, né? Que vai contribuir com a sua carreira. Porque nessa vida, você não sabe o que acontece com você lá no futuro. E ter um contatinho, ele vai facilitar e muito a sua jornada. Então, network, fazer benchmark com empresas, entender como é que as empresas fazem, né, o processo delas,
Mas, assim, o principal, network. Você precisa conhecer pessoas, você precisa estar se relacionando, você precisa estar dentro do organismo. É um organismo vivo, né, gente? Não tem jeito. Mas você precisa estar em contato com pessoas. A gente falou bastante isso, não tem como a gente deixar de falar que sempre é de pessoas para pessoas. E como que você deixa o network de fora? Espetacular. Que aula, que aula. Luciana, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter contribuído com tanto. Cara, tem que voltar e anotar, porque realmente foram vários insights, principalmente com esse novo caminho que o marketing está seguindo, que vendas está seguindo, que o Revenue Officer está indo. Mas obrigado pelo seu tempo e obrigado por contribuir com tanto. Eu que agradeço. Um abraço. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos incríveis como a Luciana aqui para inspirar e levar a sua carreira até o próximo nível. Até o próximo podcast Next Level.